Estratégia é o caminho com o qual nós escolhemos, o caminho que escolhemos para chegar em algum lugar que desejamos. Todos nós, consciente ou inconscientemente, temos uma estratégia na vida. A gente quer chegar em algum lugar e a gente traça uma trajetória para chegar a esse lugar em um determinado tempo. No caso de uma organização, é o como, a estratégia é o como esse caminho vai ser trilhado. Então, muitas vezes a organização tem uma visão de futuro, seja ela de 3, 5, 10 anos. Essa visão de futuro posiciona a organização num patamar de desempenho diferente do patamar atual e, para chegar nesse patamar diferenciado de desempenho, a organização traça o caminho. Então, que tipo de competências eu vou precisar lançar mão para chegar nesse caminho, para chegar nessa visão de futuro, para atravessar esse caminho? Que tipo de processos eu preciso ter muito bem equacionados, funcionando muito bem, para que eu possa chegar nessa visão de futuro? Que tipo de mercado eu vou estar atuando? E, por fim, que tipo de resultados eu pretendo alcançar nesse futuro? Então, a estratégia é esse caminho que vai fazer com que eu caminhe, né, com que eu trace, né, com que eu chegue para eu chegar nessa visão de futuro. As organizações, como estava falando anteriormente a respeito da estratégia, as organizações precisam de uma estratégia para nortear as suas pessoas, né, o funcionamento dos processos de todas as áreas, para que todo mundo, de forma harmoniosa, caminhe em direção à realização da visão de futuro da organização. Então, como que a gente desenvolve essa estratégia? Há várias formas. Organizações mais hierarquizadas, muitas vezes o desenvolvimento da estratégia se dá somente com o diálogo entre a liderança. Organizações que são mais abertas à contribuição dos funcionários, elas desenvolvem processos em que a reflexão é feita de uma forma mais compartilhada. Então, os funcionários ou as pessoas que trabalham na parte no operacional, eles têm um canal de diálogo que possa chegar até a liderança, de tal forma que a liderança pode usar esses elementos, essas contribuições dos funcionários para ajudar a desenhar a sua estratégia. Cada vez mais, o desenho dessa estratégia tem sido compartilhado, porque cada vez mais o mercado, o ambiente externo principalmente, tem se mostrado muito dinâmico e mais complexo. Então, cada vez mais as organizações precisam de contribuições de múltiplas áreas e de múltiplas perspectivas, de tal forma que consiga analisar a realidade e os cenários futuros de uma forma mais completa, para que então consiga melhor definir quais seriam os direcionadores, por que caminho nós preferencialmente deveremos trilhar para chegar na nossa visão de futuro. Durante muitos anos, os professores Kaplan e Norton vieram estudando por que as organizações, muitas organizações, desenhavam muito bem as suas estratégias, os seus caminhos para chegar à sua visão de futuro, porém tinham muita dificuldade de operacionalizar, de colocar em prática aquela estratégia tão bem definida e desenhada que que a liderança principalmente fez. Nesse estudo, os professores Kaplan e Norton descobriram que, na verdade, as organizações são geridas, na sua grande maioria, olhando para o passado e para os resultados. Então, olhando muito para a área financeira, para os resultados financeiros, e pouco para os viabilizadores desse resultado. O que é isso, na verdade? Muitas vezes as organizações não colocam um foco no desenvolvimento de competências, no desenvolvimento da sua cultura, dos seus processos, de tal forma que possa melhor entregar os seus produtos e serviços ao mercado e assim ter os resultados esperados.
Então, os professores desenvolveram uma metodologia que se chama Balanced Scorecard. Literalmente seria um scorecard ou um painel de indicadores balanceados, que na verdade significa a organização balancear várias coisas em seu processo de gestão. Ou seja, balancear os tempos, o que eu preciso fazer agora, no médio prazo e no longo prazo, balancear o processo mesmo de gestão. Então, eu vou olhar para os resultados financeiros, mas eu também preciso olhar o que está acontecendo nas minhas competências, se eu tenho as competências certas para desempenhar o papel esperado, o resultado que a gente espera, os meus processos estão adequados e alinhados, eu conheço bem o meu mercado, de tal forma que eu esteja atendendo da forma desejável ou desejada e, por fim, ter os resultados esperados. Então, o Balance Scorecard, na verdade, é uma metodologia que, se bem implementada pela organização, ela consegue tornar a organização mais protagonista da sua história, ou seja, ela consegue antecipar movimentos que estão acontecendo no mercado ou no ambiente externo e consegue reagir a tempo de fazer as mudanças de rumo necessárias para alcançar a sua visão de futuro. Um aspecto fundamental em qualquer processo de implementação e execução da estratégia é a análise profunda da estrutura, da cultura e do modus operandi de uma organização. Muitas vezes as organizações se preocupam e se dedicam fortemente à melhor implementação de uma ferramenta, em seu aspecto mais técnico. Então, como que eu posso fazer uma implementação bem feita de um mapa estratégico? Como que eu posso definir os indicadores? Quais são as melhores metas? Quais os projetos? Isso num aspecto bastante técnico e mecânico, né, da metodologia. Mas muitas vezes se esquece que uma boa execução da estratégia depende do comportamento das pessoas e da cultura da organização. Eu acho que vale a pena ilustrar com um exemplo. Muitas organizações pretendem ser inovadoras, então elas incorporam ferramentas, metodologias de inovação, desenvolvem muitas vezes uma área para lidar com a inovação, porém a cultura dessa organização muitas vezes não está aberta à inovação, né? Porque inovar pressupõe uma organização que saiba lidar com o erro, que saiba realmente trabalhar em equipe, saiba lidar com o fracasso e saber valorizar esse fracasso, porque foi uma tentativa, né, de uma criação, de uma inovação. E se isso não está presente na cultura da organização, qualquer metodologia, qualquer método de inovação que for implementado não vai funcionar. Portanto, a gestão da mudança, ela é o momento em que, em qualquer projeto, em qualquer momento de transformação da organização, ela faz com que as pessoas possam se conhecer melhor, a organização se conhecer melhor, qual que é a minha cultura, quais são os aspectos da minha cultura que vão favorecer uma estratégia específica e quais são os aspectos, por exemplo, que vão se tornar um grande impeditivo ou grande dificultador da realização daquela estratégia. Então, gestão da mudança deveria estar de braços cruzados em qualquer processo de transformação e, dentre eles, a implementação da estratégia em uma organização.